Boa tarde. Como prometido, aqui estamos para dar início ao curso de base de dados. Então, peço antes de começarmos, se não é inscrito, subscrever-se ao canal, deixar seu like e compartilhar o link do vídeo. Então, no vídeo de hoje, introdução, veremos os seguintes pontos: definição de base de dados, sistema de gerenciamento de base de dados, modelos de dados, modelagem de dados. Então, vamos a isso. Então, base de dados. O que é uma base de dados? Base de dados é um conjunto de dados relacionados entre si, agrupados em coleções organizadas de forma que faça sentido. Ou seja, é um local onde pode ser armazenada informação e esta informação pode ser posteriormente consultada, alterada e apagada. Um exemplo de base de dados que podemos dar é da agenda de contatos no nosso celular, onde podemos guardar o nome, o número de telefone, o endereço da pessoa, onde futuramente podemos acessar a esta lista, procurar o número ou nome para fins de ligar, fazer uma chamada ou mandar uma mensagem. Sistema de gerenciamento de base de dados, ou simplesmente SGBD. Um sistema de gerenciamento de base de dados é um conjunto de software destinado a gerir todo o armazenamento e manipulação dos dados do sistema, fazendo a interface entre a aplicação e a base de dados. Ou seja, um SGBD é um software que fica entre a aplicação e a base de dados. Ela recebe, através de drivers, comandos vindo da aplicação até a base de dados, e ela é responsável por passar estes comandos à base de dados. É um intermediário, fica entre a aplicação e a base de dados, recebe os comandos de drivers e os manda para a base de dados. Então, tendo esse papel de gerir todo armazenamento e manipulação dos dados vindo do sistema, vindo da aplicação. Um SGBD tem de ser capaz de aceitar definições de dados, manipular dados, otimizar e executar tarefas referidas, garantir a segurança e integridade de dados, gerir a concorrência e recuperação. Esse último parágrafo veremos mais adiante no curso. Um sistema sem SGBD sobrecarrega a aplicação a executar as tarefas que um SGBD realiza. Ou seja, um sistema sem um SGBD, ela vai sobrecarregar a aplicação. A aplicação terá de, além de realizar as tarefas que são específicas para a aplicação, ela também terá de realizar as tarefas que um SGBD ou esse intermediário que é um SGBD tem de realizar. Então, a aplicação terá de fazer todo o papel, tanto do próprio sistema, tanto da própria aplicação e do SGBD. Então, vemos aqui uma ilustração de o que é um SGBD. Então, temos várias aplicações correndo sobre um SGBD. Então, esse SGBD é, como disse, um intermediário entre a aplicação e a base de dados. Recebe os comandos, então faz aquela manipulação, armazenamento de dados e comunica-se direto com a base de dados. Ok? Podemos ver alguns exemplos de SGBDs mais conhecidos, como PostgreSQL, este aqui, Oracle, SQL Server, MongoDB e MySQL. Modelos de dados. Existem vários tipos de modelos de dados, dos quais vamos destacar estes: modelo flat file, modelo relacional, modelo em rede e modelo hierárquico. Aqui temos ilustração dos modelos que acima referi, e não vamos entrar em detalhes para modelo em rede, nem modelo hierárquico e muito menos modelo flat file. Hoje em dia, as bases de dados que usamos é de modelos relacionais, modelos
entre tabelas, modelos de tabelas relacionadas entre si por meio de chaves. Que era mais só para termos a ideia de como é o modelo em redes, o modelo hierárquico, o modelo flat file. Flat file é meio que parecido com o modelo relacional, mas tem a particularidade de guardar todos os dados de uma base de dados, todos os dados em uma tabela só, enquanto que o modelo relacional ela é composta por tabelas. Cada tabela é uma entidade referenciada a um objeto, ou uma entidade, neste caso. Então, uma base de dados de modelo relacional tem uma ou várias tabelas, mas em flat file é uma tabela só, ou seja, um tabelão. Ok, podemos passar aqui a definir o modelo relacional. Este modelo consiste em um conjunto de tabelas relacionadas através de chaves. Os dados são organizados em forma de tabelas. Esse modelo é baseado em teorema de conjuntos. Nesse modelo, a linguagem padrão utilizada é o SQL, que mais adiante veremos quando já estivermos a praticar. Neste modelo, os comandos, temos as três categorias de comando, que são essenciais para poder fazer um projeto e tal. DML, DDL e DCL. DML, que é a linguagem de manipulação de dados, indica uma ação ao SGBD executar, que são insert, update, select e log. DML, linguagem de definição de dados, responsável pela criação, modificação e exclusão de dados em uma base de dados. Create, alter e drop. DCL, linguagem de controle de dados, responsável pelo controle de acesso dos usuários, sessões e transações. Commit, rollback, grant e revoke. Estes comandos veremos mais adiante com mais detalhes quando já estivermos a construir as bases de dados, quando tivermos a construir as bases de dados físicas e tal. Uma base de dados relacional é composta por tabelas, chaves, domínios, restrições de integridade. Tabela, um conjunto de linhas e colunas, onde as colunas representam campos ou atributos de um objeto ou um ser. As linhas representam registros de cada objeto, neste caso. Chave é um atributo chave é um atributo ou campo identificador em uma linha da tabela. Domínio, um conjunto de valores que um atributo pode possuir. Restrição de integridade, regra que garante a precisão e consistência dos dados em uma base de dados. Estes conceitos ficarão mais claros mais adiante, quando já estivermos a construir as bases de dados. Agora é meio que chato teorias, né? Mas é necessário passarmos por teorias. Então, agora passamos para a modelagem de dados. Um projeto em base de dados, usualmente, ela ocorre em 3 etapas. Então, não é exatamente criar uma base de dados. Tens de passar por 3 etapas, que são modelagem conceitual, modelagem lógica e modelagem física. Modelagem conceitual é um modelo de mais alto nível, ou seja, que está mais próximo da realidade dos usuários. O nível conceitual é desenvolvido com alto nível de abstração, a partir dos requisitos do sistema extraídos na fase de levantamento de requisitos. Ou seja, é a etapa da recolha dos dados, onde, por meio da descrição do mundo real, faz-se o levantamento de requisitos. Definimos, a partir deste modelo, quais informações serão armazenadas em nossa base de dados. Aqui o projeto ainda é independente do SGBD que vamos usar. Então, podemos ter um modelo conceitual e que pode ser projetado ou que pode ser implementado em diferentes SGBDs, como vimos acima, PostgreSQL, MySQL ou MongoDB. Ok.
Então, agora passamos para a modelagem lógica. Essa etapa consiste em definir a nível de um sistema de gerenciamento de base de dados as estruturas de dados que implementarão os requisitos identificados na modelagem conceitual. Então, primeiro é preciso passar por modelagem conceitual para poder fazer a modelagem lógica. Ok. O projeto, nesta fase, o projeto ainda é independente do SGBD. Faz-se a especificação lógica por meio de um diagrama. Abordaremos mais acima o que é esse diagrama, que é o diagrama entidade de relacionamento. Representamos em meio de diagrama os dados que foram levantados no modelo conceitual. Nesta fase é onde começa-se a estruturar os dados levantados neste diagrama, né? Estes conceitos ficarão mais claros quando já tivermos a pôr mão na massa, onde vamos já haver um pouco mais de prática, digamos, né? Ok. Modelagem física ou projeto físico. Essa etapa define os parâmetros físicos de acesso à base de dados, descreve por meio de linguagem como será feita a armazenagem dos dados. Nesse nível se escolhe qual SGBD será usado, levando em conta o modelo lógico adotado. Então, para a modelagem física também é preciso se passar pela modelagem lógica. Então, é a partir da modelagem lógica que nós implementamos o projeto físico. Então, que pode ser por SGBD, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, entre outros. Nesta etapa é onde, a partir do modelo lógico, vamos trabalhar a estrutura da informação a ser armazenada. Tabelas, campos, chaves, tipos de dados, tamanho de dados. Nesta etapa, o projeto já depende do SGBD, como já havia referenciado. Agora já temos como saber qual é, ou teremos noção de qual é o SGBD apropriado para o nosso projeto. Que pode ser PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Oracle, entre outros. Então, por hoje é tudo. Essa parte teórica é a parte introdutória, então tínhamos que dar um pouco de teoria para os conceitos que vamos abordar mais acima não parecerem estranhos. Então, muito bem. Peço mais uma vez, se não é subscrito, inscrever. Se não é inscrito, subscrever seu canal, partilhar o link do vídeo para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Deixe seu comentário, coloque o gosto e até a próxima.